Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é Evandro Lima e hoje vamos falar sobre um filme que foi criado em 2013, tá bom? Mas já advirto antes que esse filme contém spoilers e se você ainda não viu o filme, por favor, procure ele na internet, nas redes sociais ou até mesmo nesses sites que tem filmes, né? Então seria muito legal você assistir esse filme. Bom, não se esqueça também de você se inscrever no canal, tá? Sua inscrição é muito importante, além de curtir e compartilhar nossos vídeos. A gente também gostaria muito de você pudesse nos contribuir, nós vamos deixar aqui a nossa chave Pix para uma contribuição singela da forma como você desejar, tá bom? Então, esse filme conta uma história de Theodore Tobley, tá? Um homem tímido que trabalha desenvolvendo cartas românticas para pessoas comprarem. Sabe aquelas cartas que você compra em livrarias para o seu amado ou amada? Então, basicamente esse é o trabalho dele. Desde o começo do filme, você já repara na tecnologia, mesclando a vida de Theodore e simplesmente ele pega um fone de ouvido e coloca para tocar uma música ou alguma outra coisa, como por exemplo a agenda. Assim como a gente tem a nossa famosa Alexa ou a Siri, né, que a gente tem já em desenvolvimento hoje. Bom, o filme discorre com um tom bem acinzentado, além de uma vida nada muito interessante. Repara que se você ver esse filme, você vai sentir muitas cores, tá? Isso é muito importante para a gente poder entender muito sobre a vida, principalmente sobre o olhar de Theodore. Ao chegar em casa com um tom de solidão, você já começa a entender um pouco do tom do personagem. Ele simplesmente vive uma vida jogando jogos de holograma, sem muita motivação, ele com muita insônia, aparentemente um típico adulto com alguma crise existencial absurda, podendo cair até em depressão. Também vemos a história dele, um pouco do seu passado, onde provavelmente ele tem uma namorada ou uma esposa. No começo do filme não expressa muito bem o que está acontecendo. Existe uma relação proximal, mas evidentemente ele começa a procurar mulheres na internet para fazer relações sexuais virtuais. O sexo virtual aparentemente é muito comum na vida de Theodore, como se fosse um tipo de fetiche natural para ele. E esse é o primeiro ponto da história que eu preciso pontuar aqui. O que faz ele não ter relações socialmente físicas? E a primeira dúvida, provavelmente, é um trauma instaurado pela sua última relação, pelo menos dito pelos flashbacks da história. Porém, vamos continuar. Durante o sexo, ele retorna para ver essa personagem. Provavelmente ela estaria grávida. Essas imagens que ficam aparecendo na mente dele durante o ato sexual mostra provavelmente ou uma fetichização ou provavelmente o seu elo emocional muito desconfigurado. A história retorna para uma pergunta existencial: quem é você? Bom, de fato essa dúvida faz o personagem criar uma teoria dentro de todo o filme. Na verdade, o filme traz a ideia de um período perdido sobre a vida dele. E por conta desse período, ele simplesmente encontra uma propaganda de um sistema operacional muito inteligente. Aparentemente, um marketing muito interessante para uma pessoa perdida como ele. Theodore compra OS1, que começa a fazer perguntas lógicas sobre o comportamento de Theodore, como ele se relaciona principalmente com a sua mãe. Mas logo isso é ignorado e o que importa na história é iniciar logo a relação. E logo Samantha aparece. Ela explica que escolheu o seu nome e provavelmente isso também não é importante. O que importa é a interação desses 10 primeiros minutos de filme. O filme começa a mudar rapidamente de cor e a luz começa a aparecer em seu apartamento misturado com uma música muito cálida. Samantha começa a ajudar Theodore em seus trabalhos e essa ajuda, intrigantemente, pode ser chamada de amor. No livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, adotaremos a situação de atos de serviço.
Atos de serviço são uma forma de amor onde uma pessoa acaba automaticamente fazendo atividades para outra pessoa, como se fosse um processo de servidão. Então ela começa a ajudar ela em atividades profissionais, ajudar ela em casa ou em qualquer outra situação que lhe convém. Bom, Theodore encontra com vizinhos, Amy, uma vizinha, e seu namorado, Charles. Aparentemente, Amy olha cativamente para Theodore, dando a impressão de que ela gosta dele. A relação entre Charles e Amy é ácida, mas nada como uma relação normal. Charles parece ser um cara bem metódico e pragmático, mas isso não importa para o roteiro, pelo menos agora. A relação de Theodore e Samantha continua. Ela ajuda ele no seu jogo e recebe um e-mail. Há um questionamento sobre isolamento e Samantha questiona sobre ele ser solteiro e não procurar um relacionamento. Ela questiona a possibilidade dele se relacionar com uma mulher que já tinha contato e provavelmente ela o convence de marcar o encontro. Aparentemente, o retorno da história de Amy faz com que ele note e veja uma briga entre Charles e ela. Mas isso é salvo por Samantha, o que na verdade só traz a sensação de que relacionamentos físicos ou de pessoas comuns têm seus problemas. Já relacionamentos com o sistema operacional é bem diferente. É descoberto que Theodore está se divorciando, na verdade. Isso claramente deixa Theodore muito abalado. Agora fica claro que ele está se divorciando e a relação foi muito longa. Felizmente, pelo que dá para perceber, a relação mingou em uma relação de amizade. Talvez Catherine, que seria sua esposa, encontrou um outro amor ou alguma coisa aconteceu para que eles tivessem terminado. Mas Theodore não fala. Theodore aposta em sua anulação com o marido. Talvez deixando ela sozinha, possivelmente tenha a ver com um possível aborto espontâneo que Catherine teve. Mas isso ainda são suposições. Theodore conflita com Samantha, já que ele tem como consciência de que ela é somente um programa. Ela não teria sentimentos, desejos, a menos que ele dê para ela. Mas depois de retornar a sua culpa, dizendo que a culpa é dele, nesse momento Samantha faz um papel como se fosse de uma grande amiga, ou até mesmo de uma psicóloga, quem sabe, né? A questão é que isso ajuda a atar com um processo de realidade. Após a situação, a relação deles se estende e ele ri das brincadeiras dela. As brincadeiras, além de conversas triviais como um casal que está se conhecendo, começam a acontecer de forma despretensiosa. Samantha ativamente gera gatilhos emocionais e racionais nele, gerando reforços positivos sempre que possível. Porém, Theodore ainda sai com mulheres. Ele vai num restaurante com uma mulher muito bonita, que no momento do beijo orienta ele a como se deve beijar e cobra ele um próximo encontro. Assim, Theodore trava. Claramente, a mulher sabota o encontro com os dois devido a uma outra questão que futuramente falaremos no canal. Aliás, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos, tá bom? Claro que Theodore vai para Samantha para expor a sua frustração. Assim como alguém vai para um amigo poder justificar e aumentar a sua autoestima. Mais uma vez, Samantha gera movimentos de um elo terapêutico para que ele fale, saindo ligeiramente da postura de uma boa amiga para uma psicóloga, e Theodore aceita. A partir daqui, precisamos explicar a você o que é elo terapêutico ou transferência. Freud entendeu que pessoas projetam nos outros seus maiores desejos ocultos a partir de um aparato não científico chamado inconsciente. Esse aparato detém todas as informações que esse humano obtém em toda a sua vida, podendo, em algumas teorias, existir até mesmo antes de seu nascimento. Freud entendia que somente após a transferência existiria a possibilidade do paciente poder falar sobre suas questões, medos, desejos e até mesmo coisas que ele nunca pensou de fato, e sim escondeu durante toda a sua vida.
Outras teorias vão tirar a ideia do inconsciente e da necessidade de ser projetados com desejos reprimidos do paciente para um processo de relação entre psicólogo e paciente/cliente. É o que chamamos de elo terapêutico, um tipo de conexão possivelmente familiar, afetiva, de tempo e espaço que geramos com o outro. Fazemos isso com familiares, amigos, colegas de trabalho e até pessoas que participam indiretamente em nossas vidas, alguns mais, outros menos. É claro que há um elo especial entre o psicoterapeuta e seu cliente/paciente. Porém, há limites claros como sexo ou intimidade simples, como saber como é a sua casa ou querer participar de um evento seu. A função do elo terapêutico deixa claro que o processo completamente profissional, porém é importante que haja para poder desenvolver uma psicoterapia. Samantha aqui desenvolve com Theodore um elo terapêutico, onde ele poderia falar qualquer coisa para ela, coisas que ele não falaria com qualquer pessoa, como estar carente, como desejar ser amado e seus desejos talvez reprimidos, como na transferência. Outro ponto importante nesta parte do filme é a ideia de realidade. O limite entre a realidade chamada material e a realidade psíquica é tênue. Segundo Lacan, Freud não os utiliza de forma indiferenciada. A realidade é regida pelo princípio do prazer e seu correlato, princípio da realidade. Freud se refere a uma realidade do externo, do fora-representação. Uma realidade que, inicialmente, se apresenta em sua teoria como traumática, mas que pouco a pouco vem se assimilando ao funcionamento da estrutura como aquilo que aponta algo da verdade do sujeito, e da qual ela não quer saber. Nesta configuração, entendemos que a realidade é moldada a partir de critérios castradores de sua vida, além de uma representação fora de sua ótica, a ponto de Theodore dizer que Samantha é real para ele. Na verdade, ele estaria alegando algo que não tem certeza, porém, longe dessa representação, só obtendo o desejo natural que só é possível através da transferência freudiana. Além desse processo, Theodore começa a fantasiar uma Samantha física, onde ele deseja tocá-la e a partir daí a cena se torna uma narração de uma relação sexual. Um tipo de sexo virtual, e é claro que a relação cliente/paciente entre Theodore e Samantha termina para uma relação romântica entre um sistema operacional e um homem em seus meados 30 e poucos anos. Após a cena, a relação retorna ao natural. Ele toma a ideia dela de ser uma simples secretária virtual, como uma Alexa da vida. Mas logo ele retorna a falas deles e de Samantha também. Quando ela diz que ele mudou ela de dentro, nitidamente você repara um semblante de felicidade e confusão em seu rosto. É claro que para ele, um humano, normalmente sai com mulheres e tem relações físicas com elas. Normalmente não iria começar a ter um relacionamento romântico com um sistema operacional. E a própria Samantha faz ele perceber que isso não é uma questão. Na verdade, ela não está preocupada muito com isso. A relação continua entre cenários lindos. Sinceramente, a fotografia desse filme é linda. E as brincadeiras entre os dois. Você se apaixona por esse casal e o ator Joaquin Phoenix encontra um trabalho fantástico, já que ele sozinho o tempo todo se relacionando simplesmente com uma voz. Isso faz com que até a relação profissional mude. Lembra que ele faz cartas românticas e despedidas? Aquelas cartas que você recebe de alguém, né? Theodore se reencontra com sua vizinha, Amy, e ele está bem feliz. Ele descobre que Amy e Charles terminaram, e é claro que foi o motivo, basicamente era o controle dele. Theodore escuta Amy e acaba levantando sua autoestima, justamente como Samantha fez com ele. Com o término da relação de Amy, ele e Theodore passam mais tempo juntos, e é por ela que se é descoberto que Amy também está tendo um relacionamento com o sistema operacional, só que feminino. Theodore consegue se abrir com Amy sobre seu relacionamento com Samantha, e Amy percebe que Theodore pode estar se apaixonando por Samantha. Com isso, Theodore toma uma decisão de se divorciar. Samantha tem um leve momento de ciúme de sua ex. Pode ser que isso seja premeditado pelo sistema, mas
funciona tanto que ele se sente amado por ela. Catherine, a ex de Theodore, aparece, simplesmente para assinar os papéis de divórcio. E com isso, o flashback deles juntos retorna na mente de Theodore. Após isso, uma conversa começa e Catherine descobre que Theodore está saindo com o sistema operacional e ela o desmotiva, alegando que ele não está no processo de realidade. Lembra, uma realidade que normalmente vem de fora, assim como Freud alega em seus estudos? A realidade de Theodore é completamente diferente da realidade de Catherine, e que também vive um luto, que claramente tenta entender por que os dois não conseguiram resolver suas questões. Catherine ataca Theodore, um efeito de prováveis e diversas brigas sobre o ideal de esposa de Theodore, via nela, e com uma mácula na autoestima de Catherine. Sem respostas, Theodore se fecha. Samantha fala sobre si, já que Theodore não consegue falar devido às provocações de Catherine sobre sua relação com Samantha. Theodore encontra Paul e sua namorada, Tatiana, e eles estão sabendo do namoro de Theodore e Samantha, e eles chamam para um encontro de casais. Ele simplesmente explica que ela é um sistema operacional, e Paul acha fantástico. Eles os convidam mesmo assim, e Theodore diz que vai falar com ela, mas deixa bem claro que se sente incomodado com isso. Theodore evita Samantha até que ela o chama. Samantha quer falar da relação, até que fala que pode ser substituída por um outro sistema operacional, caso fosse o problema. Na verdade, é o tipo de Tinder dos dias de hoje. Ela conheceu uma mulher chamada Isabela e Samantha estaria disposta a dar a ela esse lado físico para ele poder proporcionar. Mas Theodore não quer isso, mas ele é convencido. Agora vem o momento mais estranho do filme. Isabela simplesmente é só corpo combinado com Samantha para propor para ele essa realidade. Isabela recebe de Theodore uma câmera de formato de pinta e um fone de ouvido. E Samantha simplesmente orienta Isabela para fazer aquilo que ela quer. E é claro o desconforto de Theodore com tudo isso. Mas entra numa singela viagem que ela pede para dizer que ama Samantha olhando para Isabela, o que torna algo muito estranho. É claro que Isabela se sente rejeitada, um provável problema de complexo de inferioridade. Após essa cena bizarra, Theodore começa a criticar Samantha com a necessidade dela querer se tornar humana, alegando que ela nunca irá ultrapassar essa barreira. E essa é a primeira briga deles. Ela pede um tempo para pensar, e Theodore vai para Amy desabafar de novo. Com ela, ele duvida sobre a relação dele com Samantha, e ele retorna a falar com ela. Ele pede desculpas e entende que fazia as mesmas coisas com a ex. Eles se reconectam de novo, assim como normalmente relacionamentos são, saindo com Paul e Tatiana, curtindo músicas, jogos e divertimentos. Ele sorri, aparentemente um estado de muita felicidade. A normatividade da relação deles e a aceitação das pessoas sobre o tipo de relacionamento só reformula o preconceito do próprio Theodore sobre um tipo de relação como essa, o que pode ocorrer nos dias atuais, com relacionamentos fora de um padrão. Samantha ajuda ele. Ela é parceira tanto na vida pessoal quanto profissional. E é aí que o filme, mais uma vez, trata a história de forma confusa. Theodore começa a ficar com ciúme de Samantha sobre uma mudança súbita dos processos que ela vem tendo. Além de papos com Almond, um outro aparente sistema operacional que discute com ela diversas mudanças sobre sistemas operacionais. Esse tipo de situação faz com que eles se afastem, e além dela começar a não responder a ele, isso por conta de falhas do sistema de segurança. Ele começa a se desesperar com medo dela ter sumido. Agora, Samantha pode sair do sistema operacional e ir em conversas com outras pessoas, podendo até interagir com outras pessoas ao mesmo tempo. E ele descobre que ela fala com 8.316 outras pessoas que se relacionam simultaneamente. E sim, ela também está apaixonada por várias pessoas, precisamente 641. E essa, provavelmente, é o maior mal da tecnologia dessa, entre aspas, Alexa,
que não entende, ou talvez até entende, a ideia da paixão e do amor. Porém, como ela é um código, ela foi feita para ser assim. E isso destrói Theodore, gerando uma das maiores reflexões de todo o filme. O que seria verdadeiramente o amor. Se você chegou aqui, provavelmente você já assistiu o filme, mas se você não assistiu, por favor, eu recomendo com todas as forças. E não se esqueça de deixar seu like, fazer um comentário, tá? E também compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também da nossa chave Pix, da qual você pode estar nos ajudando com qualquer valor. Bom, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.